Fala pessoal, fala gente, paz do Senhor a todos, tá bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Luan Barros, esse é o canal Barros em Portugal, tá bom? Tava sumido um tempo, para quem me acompanha desde o começo, mas eu tô voltando com conteúdo novo, com vídeo que pode ajudar vocês de algum jeito. Hoje eu fui ao hospital com minha esposa. Quem nos acompanha no Instagram sabe que eu estava em Leiria lá. E se você não acompanha, bote aí Barros em Portugal, tá bom, lá no Instagram. E aí eu fui no hospital e na vinda eu fui parado pela polícia e peguei algumas multas. E eu quero explicar nesse vídeo qual foi a multa que eu peguei, o valor que eu peguei e trazer uma palavra para você. O que você fazer nos dias maus. E eu quero contar tudo nesse vídeo. Qual foi minha decisão num dia mau. E aí, e o que pode mudar na minha vida e pode mudar na sua. Antes de tudo, puxa a vinheta. Fala pessoal, então, voltando aqui ao assunto, hoje eu não tive um dia muito legal, tá bom? Eu passei por alguns problemas hoje, assim como eu passei a minha vida toda por problemas, e a minha decisão num dia ruim, talvez fosse quem me fez chegar até aqui, foi o que me fez chegar, na verdade, é o que me faz continuar caminhando. Então, eu não paro pelas críticas que me fazem e eu também não paro pelos elogios que me fazem. A crítica e o elogio tem apenas um objetivo: te parar. Deus já vinha bradado no meu coração esse texto que eu vou recitar para vocês hoje, o que fazer no dia mal. E eu vinha lutando a semana toda para não fazer o vídeo, porque eu não queria. Na verdade, eu não estava também muito afim de fazer mais vídeo para o canal do YouTube, confesso. Mas eu ouvi muitos testemunhos esses dias lá no meu Instagram, de pessoas que eu ajudei, do que eu contribuí, para as pessoas conseguirem realizar alguns sonhos. E o quanto eu fui canal de bênção para essas pessoas. E aí, hoje eu tive que passar por uma situação ruim, que era para mim ter vindo aqui gravar esse vídeo. Pois bem, sem mais enrolação, eu fui no hospital hoje. Minha esposa, para quem não sabe, minha esposa está grávida, está com 2 meses, mais ou menos. E aí, a gente foi no hospital. E vindo do hospital, eu fui parado pela polícia. E eu vou contar já para vocês o que aconteceu nessa abordagem. Mas antes disso, eu quero dizer para você... Na verdade, eu quero ler um texto com vocês. Se encontra lá em Ruth, primeiro, que diz, é uma história bem interessante. Eu sou apaixonado por essa história. É a história de uma mulher, na verdade, de 2 mulheres. E o que Deus faz na história dessas mulheres são incríveis. E diz o seguinte: e sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e da sua mulher Noemi. E o dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. É o que acontece muito na vida da gente. Tem muita gente que não recebeu a direção de Deus, que não recebeu a promessa de Deus, que não recebeu nada de Deus e que abandonar a sua terra, a sua parentela, para viver em um país, para ser imigrante ou para viver, fugir da fome, que nem a gente diz no Brasil, quer fugir da fome. E
a Bíblia diz que eles estavam passando por alguma necessidade, chegou a fome, mas eles eram de Belém. Para quem não sabe, aqui, um dos pastéis mais famosos de Portugal é o pastel de Belém, fica em Lisboa. E o nome Belém vem de pão, a terra do pão. Então, no momento difícil, ele decidiu sair de casa. O que acontece muito com a gente, nos momentos difíceis, a gente quer abandonar o nosso país, a nossa família, a nossa terra, sem nenhuma direção de Deus. Algumas pessoas vêm me perguntar: pô, Luan, será que eu deixo o meu país, eu sirvo aqui a Deus aqui, mas eu tenho uma vontade de ir para outro lugar? Tá bom, irmão, se você tem, vai, segue seus sonhos e tenta fazer sua vida. Ah, Luan, Deus me revelou que eu ia para tal lugar. Se Deus revelou, vai ser medo. Se foi Deus que falou, vai ser medo. Mas se é só a sua vontade, se é só o que você quer, tenha cuidado, que isso pode lhe frustrar, que isso pode lhe trazer traumas. E se você já buscou de Deus, de ir para outro país, e Deus não confirmou, ou disse não, e mesmo assim você quer ir, cuidado, que você pode sofrer consequências terríveis. E aqui é um exemplo bíblico que migrar, quando Deus não quer, pode te causar grandes prejuízos. A Bíblia diz que Elimeleque pegou sua mulher e seus filhos e migrou para uma cidade que não era sua. E era uma cidade de deuses pagãos, uma cidade que não adorava a Deus, adorava outros deuses. E a Bíblia diz que chegando lá, em seguida, acredite que por castigo de Deus, Elimeleque faleceu. E aí ele falece. E aí a casa fica desestruturada, porque ele saiu da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que não era a sua casa. Elimeleque falece, deixa sua mulher e seus 2 filhos. A Bíblia diz que esses filhos tomam mulheres moabitas, mulheres estrangeiras, e se casam com elas. Mas acha que o castigo acabou? Não. A Bíblia diz que Malom e Quilion, que eram filhos de Elimeleque e Noemi, morrem. E Noemi fica sozinha com as suas 2 noras. Talvez ela não quisesse sair da sua terra, mas por decisão do marido, ela foi atrás. Ela seguiu o seu marido. E talvez Deus não tenha levado a vida dela por causa disso. Mas Deus vai até ela. A Bíblia diz que ela fica sabendo que a fome acabou na terra dela. E no versículo 7 diz o seguinte: por isso saiu do lugar onde estavam as suas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. 11 diz o seguinte: porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam como marido? Para que eu possa lidar como marido? Ela estava dizendo o seguinte: voltai para a casa de vocês. Vocês não têm mais obrigação comigo. Eu não tenho mais filho para dar para vocês. Para as noras delas, ela estava falando isso. Eu não tenho mais filho para dar para vocês. Mesmo que se eu pudesse engravidar hoje, se eu fosse nova e pudesse ter um marido e engravidar hoje, você esperaria diversos anos para que meu filho crescesse, para que se casasse com você? Volta para casa, filhas. Olha o tanto de intimidade que essa mulher tinha com suas noras, coisa que é raro hoje em dia. Olha o tanto de intimidade. Voltai, filhas, para casa dos seus pais, para que possam ter outros maridos, para que possam ter suas vidas. Eu tô velha, eu vou voltar para minha terra, para o meu Deus.
porque eu não deveria ter saído de lá. Eu não tive chamado para vir para cá. Deus não me deu uma direção para vir para cá. Meu marido veio, eu vim atrás dele e ele pagou por isso. Agora estou voltando para minha terra. E aí o momento difícil vai definir a sua decisão. Qual é a decisão que você toma quando as coisas ficam ruins? Qual é a decisão que você toma nos momentos difíceis, naquele dia ruim? E hoje eu vou mostrar a decisão dessa mulher e depois vou falar as minhas decisões. Verso 14. Então levantaram sua voz, tornando a chorar, e Orfã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. 16. Porém, Ruth lhe disse, não me este para que te abandone. Não me peça para que te abandone. E deixe de seguir-te, porque aonde quer que te fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Num dia difícil, num dia de voltar para casa, ela disse, não, eu vou voltar contigo. E uma decisão dela mudou toda a história. Agora eu vou entrar no momento que eu passei por hoje. Mas antes de coisar, no momento que eu passei por hoje, eu quero dizer que tudo foi preparo de Deus. Eu estava no hospital com minha esposa. E aí, lá tinha muita gente. E eu decidi não esperar. Eu digo, vamos para casa. E aí eu vi que o meu carro estava com falta de combustível. Estava com pouco combustível. Eu decidi voltar para casa. Mas antes disso eu botei no GPS o posto de gasolina mais próximo. Minha esposa botou. E eu segui no GPS. Quando eu entrei no posto, eu vi já em cima uma placa de que não podia entrar. Eu devia ter usado outra entrada. Eu tinha entrado no lugar errado, na hora errada, na ocasião errada. E isso me custou caro. Quando eu virei a curva, eu entrei pela contramão e entrei no posto. Foi coisas de segundos. Vi uma viatura da polícia atrás de mim. Quando eu entrei no posto, a viatura pediu para me encostar e os policiais veio falar comigo. Foram super educados. Muito educados os policiais. Falaram comigo, disseram que eu estava errado e eu reconheci o meu erro, disse que realmente estava errado. Eu tinha seguido o GPS e o policial até brincou e disse, o GPS engana muito a gente. E essa curva que eu dei para entrar no posto de combustível me custou 300 euros. 120 euros da curva, que foi ter entrado em um lugar que eu não poderia ter entrado. 60 euros de ter seguido a contramão, apesar de ser muito pouco os passos da contramão, era questão de 50 metros, vamos dizer assim. Mas isso me custou caro. E uma rachadura no meu para-brisa, que tinha rachado, eu não tinha agendado ainda com o meu seguro para fazer a troca. Agora que eu agendei, depois que aconteceu, eu agendei a troca no meu para-brisa, estava rachado à frente, e eu não tinha trocado. E isso me custou caro, custou mais 100 euros. Então eu gastei 280 euros, eu tive que pagar na hora, a multa que você paga na hora, o policial, eu paguei em espécie, ele me entregou os recibos, eu assinei e ele me liberou. Então, eu perdi 300, eu paguei por um erro que eu cometi 280 euros. Vai me fazer falta? Vai. Mas
foi necessário para que eu não me desviasse do meu caminho, para que eu continuasse pelo caminho certo. E é isso que acontece na vida da gente quando a gente desvia do nosso propósito, quando a gente desvia do nosso caminho, do caminho certo. Qual é o preço que você tem pago por se desviar do caminho certo? Entrou no caminho errado. Por mais que seja só uma roubadinha, por mais que seja poucos metros, o quanto você tem que perder para dar valor a seguir o caminho exato. Eu parei para pensar nisso, eu até fiquei frustrado. Minha esposa, quando eu saí, eu abasteci o carro e saí. Voltei desanimado, estava no carro desanimado. Minha esposa falando, sorria, agradece a Deus, porque poderia ser algo bem pior. Para de reclamar e abre um sorriso. Mas na hora não dava para abrir sorriso. Eu estava um pouco mexido, porque era quase 300 euros que eu tirei assim de uma coisa que eu não esperava. Não é pouco dinheiro, mas foi um erro que eu cometi, eu devo pagar por isso. Eu falei isso ao policial. Só que eles foram muito humildes. Perguntou se eu estava gostando de Portugal, me trataram super bem. Exemplos que a nossa polícia do Brasil deveriam tomar. Os caras foram justos. Eu errei e paguei por isso. E aí, tudo bem. Quando eu cheguei em casa, ainda meio coisado, meio abalado, com um pouco de, vamos dizer, de desânimo, me veio esse texto. Me veio a foto do acidente do 11 de setembro, um dos maiores acidentes do mundo, que matou milhões de pessoas, matou milhares de pessoas. E diz o seguinte, a foto vem com um avião, um prédio em chamas, e diz o seguinte: depois do atentado do 11 de setembro, uma empresa que tinha seus escritórios em um dos andares do World Trade Center convidou seus sócios e empregados que por alguma razão havia sobrevivido ao ataque para compartilhar suas experiências. Aquelas pessoas estavam vivas pelas razões mais simples da vida. Eram pequenos detalhes como esses. O diretor de uma pequena companhia chegou tarde porque foi participar de uma reunião na escola dos seus filhos. Uma mulher se atrasou porque seu despertador não alarmou a tempo. Outro funcionário havia se atrasado porque pegou um caminho diferente a fim de chegar mais rápido e acabou atolado em um engarrafamento, pois havia acontecido um acidente na rodovia em que havia pegado. Outro funcionário perdeu o ônibus. Uma funcionária foi atingida por um cocô de pombo e precisou voltar para casa para se trocar. Um dos sócios teve problemas ao ligar o carro e precisou chamar um mecânico. Outro funcionário teve que atender um telefone que acabou resultando em poucos minutos de atraso antes do atentado. Uma secretária entrou em trabalho de parto. Um zelador não conseguiu pegar um táxi, mas a história que mais me impressionou foi um senhor que ficou com uma bolha no calcanhar. Devido a um sapato ser novo e antes de chegar ao trabalho, ele decidiu parar em uma farmácia para comprar curativos. E por isso, estava vivo. Agora, quando eu fico preso no trânsito, quando eu perco um ônibus, quando eu preciso me atrasar, porque tive que atender alguém, ou muitas outras coisas que me desperdiçaram, me desesperariam, penso primeiro, este é o lugar exato no que devo estar. Nesse exato e precioso momento,
Na próxima vez que a tua manhã for uma loucura, que os teus filhos demorarem a se arrumar, ou que você esteja conseguindo achar a chave do carro, não fique chateado ou frustrado. Você está exatamente no lugar que deveria estar. Nesse grande quebra-cabeça da vida, aplique a gratidão. Agora seja grato, porque você está agora. E pelas coisas que tem. Viva cada minuto como se fosse outro. Abraça, chore, sorria. Diga que ama. Amanhã pode ser tarde demais. Será que você tem agradecido por tudo que tem acontecido na sua vida? Será que você tem sido grato? Ou os momentos difíceis têm te paralisado? Pare para pensar. Finalizando o relato da Bíblia que eu queria falar para vocês aqui, a palavra diz que o Ruth está voltando, mas Noemi, e aí quando Noemi está chegando na cidade natal dela, o pessoal fala o seguinte: entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chame mais Noemi, chame-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela sabia que o que ela estava passando foi Deus que tinha proporcionado para ela. E tem muita gente que acha que Deus só vai lhe dar bênçãos. Deus não vai deixar você passar por momentos difíceis. Ah, se tá tudo bem é Deus, mas se der errado não é Deus. Tem muita gente que acha que é isso. Mas se está dando errado, agradece. Se está dando certo, continua agradecendo. E se não fizer, não acontecer nada, continua agradecendo. Agradece por tudo. É difícil, mas agradece. E essa mulher está voltando para casa, frustrada. Porque, gente, começar é fácil. Meu primeiro vídeo foi fácil. Recomeçar é difícil. E ainda mais numa cidade, eu falei com diversas pessoas já. Gente que estava aqui em Portugal, que disse: Luan, não dá mais para mim. Eu vou voltar para minha casa. Mas o pior de tudo não é voltar. O pior de tudo é ouvir das pessoas. Olha, tá vendo? Foi para lá, quebrou a cara, agora tá voltando. O pior de tudo são as pessoas falando que você não deveria ter ido. Que é bem empregado que você volte frustrado. E se der certo, elas não querem nem saber. Elas vão continuar falando mal de você. Olha, tá vendo? Foi pra lá, deu certo, esqueceram de todo mundo. Não fala mais com ninguém. Mas se der errado, ela vai dizer: eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que ia só passar fome lá. Tá voltando pra casa, pior do que foi. Voltar pra casa, recomeçar, às vezes é difícil. Muito difícil. Mas às vezes é a melhor maneira de viver o propósito de Deus. A Bíblia diz que eu não vou entrar muito no texto, porque vai ficar muito grande. Mas Ruth vai para o campo, conhece Boaz, que era o homem mais rico da região, casa com Boaz, e outro dia eu trago melhor esse texto, mas no final do livro de Ruth, diz o seguinte, deixa eu achar aqui, diz o seguinte, eu acho que é o 4. Esta ação, pois a geração de Perez. Perez gerou a Ezeron. Ezeron gerou Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nassã gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Uma decisão.
num dia difícil, fez gerar a geração de Davi. Ruth casa com Boaz. Boaz gera Obed. Obed gera Jessé, que era o pai de Davi. Eu imagino Ruth, uma estrangeira, que passou fome, que viu o olhar das pessoas ao ela chegar numa terra estrangeira, dizer: "Olha, imigrante, onde vem?" Mas ela talvez teve o privilégio de botar o futuro rei no colo e dizer: "Esse é o meu neto, o homem de Deus, cujo vai ser o rei de todas as nações." E ele é conhecido até hoje. Se você for em Israel, o maior hotel tem o nome do rei Davi, o maior hospital tem o nome do rei Davi. E Deus fez cumprir na vida dele. Uma mulher que passou necessidade era casada com o homem mais próspero daquela região, o homem mais rico. E eu não sei a situação que você está passando hoje, eu não sei qual é o problema que você está passando hoje, mas suas decisões nos momentos difíceis vão dizer qual será o seu futuro. Então agradece a Deus, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. E se você quer mais conteúdo como esse, quer saber um pouco mais da nossa história, de como está sendo a nossa vida em Portugal e do poder de Deus sobre as nossas vidas, continua acompanhando a gente, tá bom? Deus abençoe.